Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Que a paz de Jesus, sua doce e suave misericórdia envolva a todos nós em vibrações de felicidade, de alegria, por já termos conhecido a doutrina espírita. Meu nome é Estela Diamantino, sou trabalhadora da Casa de Oração Bezerra de Menezes Cobem, sediada aqui no bairro de Brotas, Salvador, Bahia. Esse vídeo é feito para o Centro Espírita Irmã Rosa, por solicitação de nossa irmã Graça Leite. Nós vamos tratar hoje um tema do livro Premissas do Reino. É o capítulo 15, Zaqueu, o rico de humildade. É uma lição muito bela, que é de psicografia de nosso irmão Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues. Para iniciar, vamos fazer uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, os itens 1 e 2, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitigua o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é suave. E a lei é leve, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Vamos fazer a nossa prece, todos nós contritos no amor incomensurável de Deus e na misericórdia de Jesus, que se fez menino, desceu a este vale de lágrimas, a esse planeta de expiações, de provas, para nos ensinar o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai, de onde saímos e para onde é nosso dever e meta retornar. Como Cáritas, podemos dizer assim ao Senhor: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento, um só sentimento subirá até vós, e com um grito de reconhecimento e de louvor, todos nós gritaremos de braços abertos: ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. E assim, Senhor Jesus, contrito no seu amor e na presença dos amigos espirituais que tutelam a terceira revelação, a doutrina espírita, vamos fazer o nosso trabalho da noite, um estudo sobre uma passagem do Evangelho chamada Zaqueu, o rico de humildade. Nós sabemos que o Evangelho é todo um hino de ensinamentos sociológicos, psicológicos, do direito, do relacionamento interpessoal, do relacionamento do homem consigo mesmo e com o Pai Criador. Todas as lições têm um sentido literal, mas têm um sentido místico, transcendental, que cada um a seu tempo vai podendo apreciar para executar. Não adianta saber para não fazer. Os que caminham na nossa frente, os nossos irmãos maiores, servem de modelo e de exemplo para nos ensinar nos facilitar o caminho. Mas pelo livre-arbítrio podemos acatar ou não.
escolher o caminho do amor mais fácil ou o caminho da dor, das experiências, da rebeldia, das experiências que contrariam a lei. Nosso irmão Zaqueu é um grande exemplo de renovação, de transformação, como foi o nosso irmão Paulo. Paulo teve a sua estrada de Damasco. E Zaqueu, nosso irmão, teve a sua figueira brava, que foi o seu caminho de ascensão para poder vislumbrar Jesus e assim obter a sua transformação. Vamos dividir o nosso estudo da noite em 5 etapas. A primeira, vamos ver como era Jericó. Quem era Jericó, onde se passou o fato. O que era um publicano? Quem era Zaqueu? Como Zaqueu encontrou Jesus e quais são as lições que nós podemos tirar para a nossa vida desse encontro. Então vamos ver primeiramente quem era esse ambiente de Jericó. Jericó era uma cidade famosa, embelezada por Herodes e Arquelau, que foram monarcas judeus. Ela possuía muitas vivendas palacianas, feitas de mármore, belos casarios. Era uma cidade muito próspera. Ficava situada no Vale do Rio Jordão e era apreciada por todos por seu clima, pois ela se beneficiava nos dias quentes das brisas que vinham do rio. E durante a noite, nessa cidade, as temperaturas não baixavam muito, não tinha aquele frio do deserto, como era comum em outras cidades do Oriente. Por isso ela era muito apreciada. Ela também era caminho para diversos países do Oriente, de forma que os negociantes, os cambistas, os peregrinos, as caravanas sempre se dirigiam para ela com um meio de caminho para os outros locais. Ela produzia tâmaras, eram as tâmaras mais famosas de todo Israel. E por isso, sua alfândega estava sempre cheia, tinha muito movimento de dinheiro e de cambistas. Os negócios atingiam outras somas. Então era uma cidade que muita gente queria para explorar ou cobrar os impostos em nome do Império Romano. Portanto, Jericó esplendia de uma economia pujante e ainda por cima era a rota para Jerusalém, que nós sabemos que Jerusalém é o principal centro religioso, filosófico, financeiro daquela área da Judéia. Quem eram os publicanos? Nós também precisamos entender quem são os publicanos. Os publicanos eram incumbidos da cobrança dos impostos, tanto em Roma como em demais províncias do Império Romano, que essa época em que Jesus nasceu, Roma dominava toda aquela área do Oriente Médio. O direito de comprar impostos era obtido em asta pública, como hoje tem as licitações para as pessoas obterem concessão de estrada, concessão de explorar ferry-boat. Era o mesmo princípio. Mas aqueles que arrematavam esse direito eram amaldiçoados pelo povo, que não aceitava que um irmão se prestasse ao papel de cobrar imposto em nome do Império Romano. Então, quem obtinha a vantagem financeira, vinha com esta vantagem a desvantagem do opróbrio público. E quem era Zaqueu? Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele era rico, residia em um suntuoso palácio que ele adornara de muitas obras de arte, porque ele tinha um vazio no coração, porque era detestado pela cidade, e ele pretendia preencher esse vazio com bens materiais. Quando ele sentiu o opróbrio público, ele justificava a sua escolha e atividade dizendo: é tão ruim, mas todo mundo queria estar no meu lugar e todo mundo disputa em asta pública esse direito que eu conquistei. Mas assim mesmo, quando estava muito triste, que ia se consolar com a esposa, com os filhos, ele dizia de si para si mesmo: assim que eu puder, eu vou abandonar essa atividade, vou deixar essa cidade de Jericó e vou para bem longe. Não quero mais saber, não aguento essa pressão do opróbrio público. E ainda tinha um outro detalhe: devido ao seu aspecto físico, que ele era baixo e gordo, era alvo de muitas zombarias. Ele sofria o remoque e provocações de muitos que já não gostavam dele devido à sua função. Apenas Bartimeu, um cego, a quem ajudava sempre, dedicava-lhe amizade. Como já dissemos, Bartimeu era um cego. Vivera sempre em Jericó. Era pobre, miserável, mendigava pelas ruas e nas estradas. Na alfândega, com frequência, ele procurava Zaqueu, pedia uma contribuição e Zaqueu dava, socorria. Mas não era só a Bartimeu que Zaqueu socorria.
Ele era um homem de caráter afável e simples, apesar da riqueza material. Zaqueu gostava de ajudar a todos que eram sofredores, miseráveis. Ele sentia felicidade em amenizar a dor deles. Assim, nunca negava ajuda a nenhum sofredor. Era nisso que ele se distinguia dos falsos puritanos, os zelosos da lei, que olhavam com desprezo e asco as pessoas necessitadas, como se fossem sujos, como se o contato pudesse macular as suas purezas de verniz. Zaqueu e Bartimeu, portanto, tinham algo em comum. Ambos caminhavam em soledade no meio do povo, não eram aceitos e queridos pelo povo. Como foi que Zaqueu conheceu Jesus? Algum trabalhador dele na sua alfândega, falou sobre Jesus. As notícias que chegaram aos ouvidos de Zaqueu eram inacreditáveis para ele. Era uma mensagem de amor, um canto de esperança. Parecia irreal que alguém pudesse amar tanto como diziam que esse Nazareno amava. Ele, Zaqueu, também tinha muita sede de amor, de ser aceito, de afeições, de amigo. Ele sentia a falta das amizades, do sorriso, do entendimento, do companheirismo, da compreensão. E as informações de que Jesus comia com pecadores e até palestrava com os publicanos fez Zaqueu chorar interiormente, de alegria e de contentamento. Esse mundo tem um lugar para mim. A esperança de ser compreendido e aceito por Jesus e, portanto, pela sociedade, aumentou quando seus auxiliares, as pessoas que conviviam com ele, disseram que entre os seguidores de Jesus havia também um publicano, que o rabi havia salvo de uma coletoria e agora caminhava com ele. Tratava-se, que nós sabemos, de Mateus Levi, depois o evangelista São Mateus. Sabendo que Jesus era amado pelos infelizes e detestado pelos poderosos, porque temiam as mudanças de valores que Jesus estava trazendo, o afeto e a admiração de Zaqueu aumentaram ainda mais. Um contentamento desconhecido brotou do seu coração, porque no íntimo ele já acreditava que Jesus de Nazaré era o Messias, o Salvador prometido por todos os profetas do Antigo Testamento. E assim era o cenário. No mês de março do ano 30, Jericó viveu dias inusitados. Era a época da Páscoa e os peregrinos com destino a Jerusalém, onde a Páscoa era celebrada todos os anos, hospedavam-se na cidade, onde faziam o pouso antes de se dirigir para Jerusalém. Mas certa tarde daquele mês e ano, o movimento natural da cidade ainda foi aumentado. Apesar de ser festejo da Páscoa, o movimento naquele dia era inusitado. E o motivo é que falava-se que o Nazareno estava às portas da cidade, que foi interceptado por Bartimeu, que lhe pediu a cura e ele curara Bartimeu da cegueira. Lembremos que Bartimeu é aquele cego amigo de Zaqueu. Uns diziam, é milagre. Outros diziam que nada se faça. Mas todos queriam se aproximar de Bartimeu para se informar do que foi que havia acontecido. Mas neste burburinho alguém grita, o rabi se aproxima da cidade e já passou da porta. Aí houve uma correria geral para garantir um bom lugar na beirada da estrada, porque assim todos queriam ver melhor esse mestre. Houve uma explosão emocional na alma de Zaqueu. Zaqueu, como todos, também quiseram correr. Ele também quis correr para garantir um bom lugar e ver finalmente o mestre passar, porque ele sabia que era um encontro transformador e único. Ele mal se podia conter. O esperado chegara. Mas ele, coitado, era baixinho, não conseguia correr. E a multidão na frente não deixava que ele visse Jesus. Como ele era detestado, ninguém lhe cedeu lugar na frente, na orla da estrada. Assim, vexado, ele procurou um jeito de como vislumbrar esse mestre, porque ele não podia perder essa oportunidade única de transformar a sua vida. Aí ele enxergou uma figueira brava, que se chama sicômoro. Viu que as suas raízes eram retorcidas e por isso podia servir como degrau.
E assim ele subiu e ficou num galho, esperando Jesus passar. Ele disse, agora eu vou ver a luz do mundo. É o meu momento, é a minha hora. Quem nos conta essa passagem nos evangelhos é São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. E diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Oh, esse não é um profeta, não é um homem sábio? Como é que ele vai se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu, ouvindo o burburinho, se levantou e disse ao Senhor, escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Bela lição, Jesus. As lições e reflexões que podemos retirar dessa passagem evangélica. Nós sabemos que o nosso evangelho, segundo o Espiritismo, não se cansa de citar nas suas diversas mensagens que as grandes chagas da humanidade é o egoísmo e o orgulho. São esses 2 obstáculos que impedem a realização do reino de Deus na terra, nos corações dos homens. O egoísmo, ele é neutralizado pelas ações do bem, a benefício dos outros. Toda atitude de renúncia, de desapego, doação, abnegação, neutralizam o egoísmo. E o orgulho, como ele é neutralizado? Ele é neutralizado pela virtude da humildade. Muitos pensam que humildade é aquele servilismo, é aquela vozinha débil, é aquela pessoa que se nega, que muitas vezes é falsa timidez, que é uma forma de orgulho. Porque a humildade em si mesmo nada mais é do que a verdadeira consciência de nós mesmos, tal como somos. Não há dúvida, dizem os filósofos, dizem os orientadores de autoajuda, de que aquele que fosse capaz de se ver tal qual é, seria verdadeiramente humilde, pois constataria a impureza e a fragilidade do ser humano. Mas ainda assim, essa constatação da nossa pequenez ainda é considerada uma humildade imperfeita. A verdadeira e perfeita humildade, que vai existir mesmo quando formos espíritos puros, que os anjos, os arcanjos, os serafins possuem, é a humildade perfeita, que consiste na compreensão da excelência de Deus e do seu amor superabundante, que jamais poderá ser atingido, nem mesmo compreendido. Então, quando o homem entende a grandeza de Deus e que sabe que ele é uma pequenina peça numa engrenagem importante, porque precisamos de todas as peças para o universo funcionar harmonicamente, mas ele sozinho e apartado de Deus é muito pouco, é um quase nada. Por mais que ele saiba, ele não sabe quase nada. Por mais que ele seja, ele não é grandes coisas. É isso que vai dar a noção da boa convivência, não olhar ninguém com ar superior, não achar que ninguém é menor, porque compreende que o outro, como ele, é também uma pequena peça na engrenagem do universo. Do mesmo jeito que ele precisa de respeito, consideração e espaço, o outro também. E isso seria a solução da convivência fraterna no planeta. Qual é o grande núcleo da personalidade de Zaqueu? Apesar de rico, ele era humilde porque ele compreendia as suas defecções, as suas dificuldades. Ele não olhava ninguém com a superior, não rejeitava o sofredor. Ele tinha a própria experiência do sofredor e sabia que os bens materiais não preenchem o coração. Facilita a aquisição de algumas coisas, mas não traz a plenitude, a felicidade que só se conquista com o amor e com a convivência fraterna, com o sentimento da aprovação de estar caminhando com a lei, que Deus está do seu lado. Embora Deus não faça acepção de pessoas, é a pessoa que se afasta de Deus quando descumpre a lei.
Então, quais foram os passos dados por Zaqueu que precisam ser dados por todos nós que dizemos que temos fome e sede de Deus e desejamos Jesus na nossa vida? A primeira coisa e o primeiro passo dado por Zaqueu que nós precisamos aprender a fazer a imitação é: ele desejou ver Jesus. Ao ouvir falar dos grandes milagres e feitos do Cristo e sabendo que ele iria passar por Jericó, um grande desejo de vê-lo foi gerado em seu coração e isso se tornou o seu grande alvo, o foco de sua vida. Nós já colocamos Jesus como foco de nossa vida? Essa é a grande reflexão que cada um deve fazer. Ou o nosso foco ainda é a aquisição de uma casa, trocar o carro, melhorar de emprego, ser promovido. Como é que nós colocamos Jesus, que ordem de prioridade colocamos Jesus em nossa vida? O segundo passo dado por Zaqueu foi que ele lutou contra os obstáculos. Porque ao procurar um lugar para ver o mestre, ele se deparou com a grande multidão que também estava ali para vê-lo passar. O grande aglomerado de pessoas se tornou um grande obstáculo para Zaqueu porque ele era baixo de estatura. E quais são os nossos obstáculos que todos temos? Obstáculos físicos, as doenças, as limitações, eu moro longe. Mas os piores obstáculos, porque sabemos, já conversamos que o evangelho é todo simbólico, são os obstáculos internos. É a preguiça, o adiamento, a nossa escala de valores que está equivocada. Então a gente acha lindo Jesus, a gente se emociona, a gente ainda tem aquele amor superficial ao mestre, mas não tem aquela entrega. O terceiro passo dado por Zaqueu foi ele aceitou o convite de Jesus. Quantos de nós já foi convocado ao longo das diversas existências desta vida infinita? Quantas vezes Jesus já passou na nossa vida e nos fez a convocação e nós dissemos o que a ele? Sim, com o Zaqueu, não. Quando ele disse a Zaqueu, Zaqueu desce daí, ele estava mandando Zaqueu sair do seu pedestal de criatura humana, de autoridades passageiras e entrar na sua casa, entrar na sua interioridade, nos seus valores verdadeiros. E Zaqueu, em um átimo, acordou e desceu do pedestal e aceitou Jesus em sua casa. Quando ele fez isso, quando se dá esse sim ao Cristo, ele experimentou a alegria plena que só a salvação, que a realização espiritual proporciona. A partir daquele momento, Zaqueu passou o controle total de sua vida aos cuidados do Mestre. Quem faz isso adentra o reino de Deus, que Jesus disse, o reino de Deus começa em seu coração. Quando a criatura entrega a sua vida a Jesus, que é um Cristo, que é uma categoria espiritual daqueles que já prescindem da reencarnação, que já tem um estado de pureza, de desmaterialização, começa uma nova história na vida da criatura. É esse o segredo da vitória e é esse o querer de Deus para todos os homens, que todos possamos dizer sim à nossa condição espiritual e observar a matéria como um instrumento e um meio e não um fim, como nós temos feito ao longo dessas últimas existências, aumentando a materialidade, utilizando erradamente as oportunidades e os recursos do conhecimento que o Senhor nos envia. Concluindo a obra de Dona Amélia Rodrigues, ela assim faz em sua narrativa: Zaqueu apequenou-se e engrandeceu-se, submeteu-se à humilhação e glorificou-se na humildade. Contam narradores dos eventos evangélicos que, transcorrido muitos anos após a epopeia da cruz, por solicitação de Simão Pedro, o antigo publicano foi dirigir florescente igreja cristã em terra de Cesareia de Filipe. Rico de amor, rico de humildade, dirigido sempre pela vontade e orientações de Jesus. Esse fato está relatado nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 23. Trata-se de Matias, o nome que Zaqueu passou a assumir após o seu batismo. Foi assim que ele passou a ser o 13º apóstolo em substituição a Judas, como nós sabemos, os eventos de Judas, que não precisamos relatar aqui. E o que significa apóstolo, para encerrar nossa reflexão de hoje?
O que é que significa ser apóstolo? Apóstolo é diferente de discípulo. Discípulo é quem segue um mestre. O apóstolo é aquele que, após seguir um mestre, pratica os ensinamentos exarados por aquele mestre. O resumo doutrinário de Jesus está no Sermão da Montanha. Então, várias traduções, explicações, notas de rodapé das Bíblias nos ensinam que o apóstolo é aquele que segue e pratica a nova lei exarada no Sermão da Montanha. Nosso irmão Adolfo Bezerra de Menezes, vovô Bezerra, sempre diz em suas orientações que o caminho da reforma íntima, da melhoria do ser humano, está contido no Sermão do Monte. Observando o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, e as 10 leis morais constantes do terceiro livro de O Livro dos Espíritos, o homem tem um roteiro seguro para a sua evolução espiritual, para conquistar a ética do Evangelho, a sua moralidade evangélica, que é o caminho da salvação. Qual era a grande vantagem de Zaqueu? É que Zaqueu já vivia a bem-aventurança. Número 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é o pobre de espírito, que muitos tomam por uma pessoa ignorante, um tolo? O pobre do espírito é aquela pessoa que é desprendida. É aquela pessoa que já começou a sua desmaterialização para conseguir sua espiritualização. Não é possível ser humilde sem antes ser desprendido. Porque o prendimento, o apego aos cargos, às pessoas, aos valores, ao seu ego, que nos faz fazer absurdos, cometer crimes, contrariar a lei. À medida que eu vejo a minha realidade espiritual, eu vou prescindindo dos aparatos exteriores. Vou usando-os à medida da minha necessidade, mas sem nenhum apego, como está lá no Evangelho, o desprendimento dos bens terrenos. Se eu tiver de perder, também eu não vou lamentar, nem vou brigar com a divindade. Então, esse desprendimento, Zaqueu já tinha, apesar de ter muitos recursos. E é isso que nós temos que refletir. Jesus disse assim: não o peço, Pai, que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. E o mal é esse apego, essa luta, essa ambição, essa ganância que faz com que a gente lese o outro, sem entender que lesando o outro estamos lesando a nós mesmos, porque o outro é meu eu projetado. Queiramos ou não, estamos todos interligados por fios invisíveis, que é o fluido cósmico universal, a matéria primitiva elementar. É uma grande rede onde quando mexe num fio, todos sentem a reverberação daquela ação, para o bem ou para o mal. É esse o entendimento que nós precisamos ter. Então, nós precisamos analisar, estudar, escolher trechos do Sermão da Montanha para fazer a nossa observação diária da nossa conduta e assim ir fazendo a nossa transformação. O Sermão da Montanha ele é constituído por 3 partes. A maioria de nós só se lembra das bem-aventuranças, que são 9. A parte mais conhecida do Evangelho, portanto, são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão a misericórdia, porque com a medida com que medides os outros, vos medirão a vós. Então, se eu preciso de benevolência, eu tenho que ser benevolente. Se eu preciso que o outro tenha indulgência com as minhas imperfeições, eu tenho que aceitar as imperfeições alheias. Claro que isso é um exercício diário de autoobservação, de autocontrole, até que isso vire uma ação espontânea e natural na nossa vida. Mas o Sermão da Montanha não é só as bem-aventuranças. Lucas é o único que inclui, além das bem-aventuranças, os ais. Ai de vós que agora rireis, porque chorarão. Ai de vós quando vos saudarem na praça pública, porque assim também os maus fizeram com os antigos e fizeram com os profetas. Porque são bajulações, são endeusamentos que só faz acirrar a vaidade que ainda existe nas criaturas humanas, fazendo-as que elas se desviem do seu caminho
de desprendimento e humildade. São vários ais que precisamos lá debruçar em Lucas para estudar e ver que ais de Jesus nos compete. Mas temos também a perfeição ou excelência da nova lei, que é uma área lindíssima que todos precisamos estudar. Eu só vou lembrar um que em mim reverbera de uma forma mais profunda. Jesus disse assim: aprendeste o que foi dito, amarás os vossos amigos e odiarás os vossos inimigos. Mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem a quem lhe faça mal, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, e só assim sereis filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz que o sol, ao nascer, ilumine os bons e os maus, e a chuva, quando caia, descendente os justos e os injustos. Logo, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. E a terceira parte do Sermão do Monte são os conselhos e advertências. Vós sois o sal da terra. O sal serve para livrar da corrupção a carne. Vós sois a luz do mundo. A luz do mundo tira as trevas da ignorância. Brilhe, portanto, a vossa luz, vós todos que são cristãos. Então era essa a nossa lição da noite. Muito lindo, muito obrigado pela oportunidade de fazer essa meditação, essa reflexão tão cheia de amor e de bondade que Jesus nos deixou, e os diversos personagens que desfilaram no Novo Testamento deixaram para ser seguido por todos nós que realmente desejamos a nossa melhoria, a nossa reforma íntima, ser um verdadeiro cristão que vive a ética do Evangelho. Muito obrigado, boa noite, mas permaneçam aí, porque a seguir será apresentado um áudio com a prece final e a fluidificação da água. Que Deus, nosso Pai, de misericórdia e amor, cubra todos nós em esperança e fé. Vamos então, fechando os nossos olhos físicos, abrirmos os olhos da alma e desta forma encontrarmos os olhos misericordiosos de Jesus, irradiando uma beleza indefinível. Visualizamos em seguida o seu rosto emoldurado pelos seus cabelos sedosos, irradiando luz em nossa direção. Contemplamos o seu sorriso que nos envolve num misto de energia e bondade. Visualizamos Jesus nas nossas telas mentais. Ele estende as suas mãos para nós e nós as tocamos. Ele nos convida silenciosamente a um abraço. E nós o abraçamos, encostamos a nossa cabeça em seu ombro, sentimos as energias em nosso favor. E ele fala docemente aos nossos ouvidos: que queres? Em nome de todos, nós respondemos: Senhor, abençoa-nos, Senhor. Abençoa o nosso planeta, Senhor, que momentaneamente atravessa uma crise. Abençoa todos os lares que neste momento nos ouvem. Abençoa, Senhor,
a todos os profissionais da saúde envolvidos na linha de frente desta pandemia. Ajuda-nos, Senhor, a acalmarmos os nossos corações, a serenarmos os nossos pensamentos e a buscarmos dentro de nós novas possibilidades que venham a colaborar com a atmosfera psíquica do nosso planeta. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos a sua lição de oração e vigilância. Que essas energias, Senhor, que agora sentimos, visualizando a casa da Irmã Rosa que nos abriga, possam ser irradiadas até cada lar que nos ouve, penetrando em cada compartimento, envolvendo a todos os familiares, trazendo a paz, trazendo o amor, Senhor. E por fim, Mestre amado, nós ainda lhe rogamos, abençoai-nos, Pai amado, protegei-nos eternamente, iluminai nosso caminho, clareai a nossa mente, tornai-nos dóceis, Senhor, tira-nos toda vaidade, fazei-nos simples, irmãos, fortes em fé e verdade. A vossa bênção é amor, é bálsamo para o sofredor, é força, resignação. Dai-nos, pois, ó Pai bendito, Senhor de todo o infinito, a vossa imensa proteção, e que essas águas, Pai amado, possam guardar a vossa luz, sendo elas frutificadas pelo divino médico Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela frutificação das águas em cada lar que agora nos ouve. Que a sua paz, que o seu amor, Senhor, possa fazer morada em nossos corações. Que assim possa ser, com a graça de Deus. Graças a Deus.